Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Otávio Leal de Amprem. Eu vou compartilhar contigo hoje os elementos principais que devem serem estimulados na alma canceriana. São sementes positivas que a alma canceriana tem, mas que devem sim serem alavancadas, estimuladas, regadas por toda a vida. Essa aula faz parte de um projeto que é exatamente falar das características positivas de cada um dos signos. Quando nós falamos de câncer, até mesmo da missão, do propósito de câncer, é o cuidar de si, cuidar da família, cuidar daqueles que a alma canceriana considera como uma família. E para cuidar, Câncer tem a capacidade emotiva. É claro que, por vezes, quando nós estudamos astrologia, nós comparamos os signos. Então, observando as características dos 12 signos, é no signo de Câncer que se nota a maior capacidade emotiva e essa energia de cuidar. Por isso, Câncer vem para desenvolver família, vem para esse planeta para desenvolver a família. Agora, no mundo atual, no mundo moderno, a família é o local onde nós colocamos emoção, colocamos sentimento, colocamos essa energia do cuidado. E por vezes para Câncer, esse cuidado familiar pode ser a família, amigos, a família profissional, a família da parceria afetiva. Mas o importante é saber cuidar, é fazer algo pelo outro. Por isso o Câncer tem essa energia da proteção, de maternalizar, de ser sensível ao que a outra pessoa sente. A energia canceriana também, em alguns momentos históricos, aparece no amor à pátria. A pátria acaba sendo uma família também. Quando nós observamos os países que são de Câncer, se você estudar isso em outra aula eu compartilho contigo, nós vemos que são aqueles países onde as pessoas são muito, ou melhor, amam muito o país. São patriotas, são cuidadosas com o país. Ao contrário, às vezes a alma sagitariana vê o planeta inteiro como um país. E Câncer vê o seu país, o seu estado, a sua cidade. Por isso, ele desenvolve essa sensibilidade para perceber o outro. Se você é de Câncer, é muito importante entender isso. A existência te deu a sensibilidade para cuidar do outro. E você sendo homem, você sendo mulher, não faz diferença. Câncer tem como semente um aspecto de maternalizar, de cuidar, de proteger e de proteger com o coração. Aliás, hoje quando se fala muito em inteligência emocional, quando eu estudava só tinha a inteligência do QI, que era quem fazia as melhores provas, as melhores notas, quem decorava mais. E hoje se fala em inteligência emocional. Se você ler alguma coisa a respeito disso, você vai identificar ali a alma canceriana, que tem essa inteligência emocional, que tem um hemisfério direito do cérebro muito forte, que é o hemisfério contrário ao aspecto da racionalização. Eu li isso aqui nesse livro que eu acho muito belo, eu tenho falado dele nessa série de vídeos das qualidades dos signos, que é um livro que se chama O Livro dos Signos, da editora Campos, que foi escrita pela Maria Eugênia de Castro, Luiz Augusto Figueira e Paula Dornelles. E é importante o astrólogo, eu tenho falado muito isso para astrólogos iniciantes que nunca citam a fonte de quem eles estão pesquisando. Esse livro dela, junto com as anotações aqui que eu tenho da Ana Maria da Costa Ribeiro, uma grande astróloga, eles vão aprofundar a característica dos signos, então eu recomendo. E ela aqui em algum momento cita isso, o hemisfério direito, que é o hemisfério do sentimento, da emoção, que por vezes não é tão valorizado, mas a alma canceriana tem isso. Então ela vai sempre
ter que entrar em contato com o santuário que está aqui no coração. Câncer vem para viver, para se expressar com o coração, para falar com o coração. Uma outra característica aqui interessante e positiva é a ideia de colecionar. Eu vejo isso como positivo. O câncer coleciona sentimentos, as pessoas que o magoaram, as pessoas que o amaram, as pessoas que estão sempre juntas, as pessoas amigas também. Então ele vai classificar tudo aquilo que ele sentiu. Mas, a priori, a alma canceriana trata as outras pessoas com ternura, com cuidado, tem uma receptividade para entender o que o outro está sentindo. Características fortes também é as recordações do passado, que acabam sendo boas quando essa alma não se prende ao passado. Eu já falei em outras aulas que a sombra do câncer, ela se manifesta principalmente quando ele diz: você não devia ter feito isso comigo depois de tudo que eu lhe fiz. Esse é um aspecto sombrio da alma canceriana. O positivo é essa sensibilidade, é esse se doar sem esperar absolutamente nada. Quando a alma canceriana se doa esperando algo, isso não é bacana. E essa doação do câncer é o carinho. Meu pai era do signo de câncer, ele tinha uma caderneta, um caderninho com a data de nascimento de todos os parentes, inclusive parentes distantes. E ele sempre ligava no dia do aniversário. Às vezes eu escutava meu pai fazer orações para mim. Ele às vezes rezava em voz alta, pedia para mim, para minha mãe, para todos os parentes. É um carinho que fisicamente meu pai não expressava esse carinho em mim. Ele era de uma geração que não abraçava, que homem abraçar homem não era bem-vindo para ele. Mas ele tinha um carinho comigo nas orações. Então a alma canceriana, ela tem, seja num gesto silencioso, num gesto mais expressivo, normalmente é um gesto silencioso. Câncer, Escorpião e Peixes, eles são carinhosos, gentis, cada um à sua forma, mas sem muito marketing, sem querer aparecer, sem ser de uma forma meio leonina, que todo mundo fica sabendo. E o câncer pode ser um presente, pode ser uma palavra, pode ser uma oração, uma aplicação de reiki. E mesmo aquelas almas cancerianas que por vezes se mostram tanto quanto frias, se nós formos observar, lá dentro das mesmas vamos encontrar esse carinho, essa amorosidade. A Maria Eugênia de Castro, nesse livro que eu mostrei, o livro dos signos, fala também da característica do silêncio, que é próprio de Câncer, Peixes e Escorpião. É claro que o ascendente pode mudar isso, mas mesmo tendo um ascendente muito extrovertido, o canceriano ou a canceriana vão ser introvertidos, e esse silêncio faz com que eles saibam escutar as pessoas, saibam ou conseguem imaginar o que os outros contam e sabem guardar segredos também, que é uma característica muito importante. Os terapeutas cancerianos têm essa capacidade de guardar segredos. Muito instinto, percepção de notar as pessoas próximas, o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas vão trazer de positivo ou não. Mas repetindo, a energia de Câncer se manifesta em criar famílias. Se nós fôssemos estudar astrologia 100 anos atrás, seria a família de origem. Câncer vem ter uma ligação com a família de origem. Depois, com a família que ele originou, os filhos, no caso, a família da parceria afetiva. Mas hoje não. A família pode ser um grupo. No passado eu falava assim da minha gangue. Eu tive a gangue dos patins, que eu gostava muito de andar de patins, era dos rollers. Depois tive a gangue do rock and roll,
quando eu estudava no colégio objetivo, mas eu mudava muito rápido e isso não fazia tanto sentido para mim. Mas para a alma canceriana, essa alma precisa pertencer a alguma coisa, pertencer a alguma família, a estar com alguma família. A alma canceriana precisa proteger e se sentir protegida também, se sentir cuidada. Então, no planeta hoje é muito importante, se você é de câncer, ascendente câncer ou conhece alguém, é muito importante que você valorize essa característica de proteger os outros, de cuidar dos outros, de pensar nos outros. O mundo precisa disso. A alma canceriana é paciente, tem uma intuição e uma percepção muito interessante em relação aos alimentos. Câncer, eu diria assim, que ele sabe muito bem como fazer a manutenção da casa, o que precisa comprar de alimentos, quais alimentos são adequados, quais alimentos são adequados para as outras pessoas também. E o ambiente canceriano, a casa canceriana, o lar, tem que ser uma coisa assim realmente muito aconchegante, muito pacífica. Eu gosto muito de ver o canceriano assim, num sítio que tenha um laguinho, porque câncer é elemento água. É claro que quando eu faço o mapa astrológico de alguém, ou quando eu dou aulas, eu tenho uma formação online de astrologia, você sabe, eu gosto sempre de olhar o elemento que está faltando no nosso mapa astrológico. Isso é uma outra questão que eu não vou abordar agora. Câncer já é água, então quando ele tem água por perto, ele se sente muito bem e ele tem essa necessidade de estar por perto de pessoas que são como ele canceriano, como ela canceriana, que são pessoas que falam a linguagem do coração, pessoas cuidadosas, pessoas que podem ter uma reunião familiar de tocar violão, de conversar um com o outro, porque esse encontro para a alma canceriana deve ser sagrado. E aqui, como eu já estou terminando as características de câncer, eu digo deve ser sagrado, porque tudo que eu estou falando aqui a respeito do que deve ser alavancado dos signos, positivado dos signos, é o nosso propósito de vida, é o nosso propósito. Por exemplo, eu sou de Libra, eu tenho muito pouco contato com a minha família, mesmo com a minha mãe, ela mora muito distante, não tenho irmãos, com a minha filha há um distanciamento também, apesar de muito carinho, um respeito muito grande, mas a minha função como Libra é o relacionamento afetivo, e como câncer é a família, é o lar. Não, é o propósito desse signo, é a sensibilidade, o acolhimento, que eu insisto que o planeta precisa muito disso, de pessoas que acolham uma a outra, que protejam a outra. Inclusive a alma canceriana, quando ela... Estou falando positivo aqui nessa aula. Quando a alma canceriana ela tem uma causa, vamos imaginar o Greenpeace, o Médicos Sem Fronteiras, que vai proteger alguma região, ou proteger a ecologia, ou pessoas doentes, essa alma se sente em casa. Essa alma sente que está vivendo a vida que vale a pena ser vivida. Porque quando o câncer gosta de alguma coisa e coloca sensibilidade nisso, seja lá no que for, aquilo lá é sagrado. A família, um propósito, um ideal, algo que ele vai ajudar, aquilo é sagrado. Então, se você tem esse signo de câncer, eu pergunto para ti, o que é sagrado para você?